Sexta-feira, 11 de julho. Olá e bem-vindos à nossa terceira edição do dia. E hoje, a gente vai mergulhar nos materiais sobre um clássico, mas um clássico mesmo. De Volta para o Futuro. Já são, olha só, 40 anos desde a estreia. E a gente quer entender por que esse filme continua tão vivo, tão relevante, sabe? Parece que a chave está na originalidade dele, que foi surpreendente para a época. E também numa construção de roteiro que virou exemplo, né? Além, claro, daquela resistência às fórmulas mais fáceis do cinema comercial. É incrível como, décadas depois, o filme ainda emociona, ainda gera debate. Virou tipo um estudo de caso mundial sobre como contar uma história, sobre ritmo, sobre criar conexão emocional e intelectual com o público. Um marco, sem dúvida. Ah, com certeza. E a história de como a ideia surgiu é quase tão boa quanto o filme, né? Começou de um jeito muito pessoal, olha só. O roteirista, o Bob Gale, estava visitando os pais. E aí, folheando o anuário da escola do pai, ele descobriu que o pai tinha sido presidente da turma. Imagina a curiosidade. Aquela coisa de pensar, nossa, como ele era naquela época. Exatamente. A pergunta que veio na hora foi: puxa, se eu tivesse estudado junto com meu pai, será que a gente teria sido amigo? E o mais legal é como essa pergunta tão íntima, esse e se pessoal, virou o ponto de partida para uma das histórias mais criativas sobre viagem no tempo que a gente já viu. O foco foi além da ficção científica, sabe? Tocou em identidade, nos laços de família, naquele choque cultural entre gerações. Nossa, genial. Mostra bem como o fantástico pode vir de questões super-humanas, né? Universais. Uma ideia brilhante, sim, mas levar isso para o cinema, pelos documentos que a gente viu, foi uma batalha, hein? Os estúdios de cara torceram o nariz. Filme de viagem no tempo, nos anos 80 não tinha essa fama toda de dar dinheiro. Pois é, não era visto como algo rentável. E o próprio roteiro, né? A gente leu que ele recebeu umas críticas bem curiosas. Foi chamado de doce demais, talvez meio ingênuo para a época. Isso num tempo em que as comédias de sucesso eram bem mais, escrachadas, né? Mais adultas. Exato. E essa resistência inicial, ela diz muito sobre o conservadorismo da indústria cinematográfica daquele período. Muitas vezes eles tinham receio de inovar, de apostar em temas ou tons diferentes. O mais irônico disso tudo, claro, é a gente olhar hoje e ver como Hollywood, que no começo rejeitou De Volta para o Futuro por ser diferente, depois ficou tão dependente de fórmulas, de sequências. É verdade. Quase uma ironia do destino, né? Totalmente. E isso só reforça a coragem, a visão que estava por trás do filme. Mostra como uma história que era genuinamente original, que nasceu de uma pergunta tão humana, tão simples, conseguiu não só vencer essa desconfiança toda, mas virou esse fenômeno que atravessa gerações justamente por ser diferente. Deixou um legado artístico e cultural enorme. Entendi. Então, essa trajetória toda, desde a faísca lá do Bob Gale até essa briga com a indústria, já explica muito do porquê De Volta para o Futuro é tão especial. É uma história de perseverança criativa mesmo. Fica até a reflexão, né? Quantas outras ideias tão originais quanto essa talvez não tiveram a mesma sorte, o mesmo apoio para chegar até nós? É algo para se pensar. Bom, esse foi o nosso foco nesta primeira parte da edição, a criação de Volta para o Futuro e como ele desafiou as normas da indústria. Vamos fazer uma pausa rápida, 1 minutinho e a gente já volta. Silêncio de 2 segundos. Estamos de volta, pessoal. Continuando a nossa edição sobre De Volta para o Futuro. Agora a gente vai mergulhar fundo mesmo, sabe? Na construção criativa, nas revoltadas que o roteiro deu, naquela estética visual inconfundível. E claro, como essa história continua super viva hoje em dia. Tem um musical que tá bombando, entrevistas recentes do pessoal, o impacto cultural parece que só cresce, né? Vamos começar então pela jornada do roteiro? É doido pensar que essa história que a gente ama tanto foi rejeitada várias vezes. A Disney, por exemplo, torceu o nariz. Acharam uma ideia da mãe se apaixonando pelo filho, mesmo que vindo do futuro e sem saber, meio problemática, né? Exatamente. E olha, as ideias originais eram bem diferentes do que a gente viu na tela. Totalmente. Imagina só, uma máquina do tempo que era uma geladeira. Ou um chimpanzé, o Champ, no lugar do Einstein. Nossa, um chimpanzé.
E ainda tinha a história da fórmula da Coca-Cola ser a chave para a viagem no tempo. Pois é, muita coisa mudou. Como a própria Lea Thompson, a Lorraine, falou, né? O roteiro final do primeiro filme é tipo perfeito. Cada pecinha no lugar. Sim, perfeito é uma boa palavra. E essas mudanças todas, tipo a geladeira virando DeLorean, mostram bem como é o processo criativo, né? É meio caótico, cheio de idas e vindas, testes. O Bob Gale, que escreveu junto com o Zemeckis, ele mesmo diz que guardava ideias boas, mesmo as rejeitadas. Nunca se sabe quando podem servir. Mas olha, um ponto fundamental que fez toda a diferença foi a entrada do Steven Spielberg e da Amblin Entertainment. Ah, sim. Depois que o Zemeckis fez sucesso com Tudo por uma Esmeralda, né? Isso, aí o Spielberg bancou a ideia, apostou na originalidade de De Volta para o Futuro. Foi um voto de confiança essencial. E que apostem, porque dizem que hoje em dia seria ainda mais difícil um estúdio grande aprovar algo tão fora da caixinha. Eles preferem mais as fórmulas conhecidas, franquias. Exatamente. A Amblin, junto com a Universal, viu ali um potencial único e deu o sinal verde. Foi crucial. E é legal ver como o Bob Gale fica feliz hoje quando o público reconhece esse trabalho no roteiro, sabe? As falas marcantes, as viradas, nada foi por acaso. Foi tudo muito bem pensado e escrito. É uma estrutura muito sólida. Falando em solidez, a parte visual também é um show à parte. O DeLorean, né? Com aquelas portas asa de gaivota, as bobinas brilhando, o capacitor de fluxo. E as trilhas de fogo. Não pode esquecer das trilhas de fogo a 88 milhas por hora. Impossível esquecer. Aquilo criou uma identidade visual muito forte. Com certeza. E foi uma colaboração incrível, né? Teve a Industrial Might and Magic, a ILM do George Lucas, que já era gigante na época, e teve também a contribuição do Ron Cobb, um artista conceitual fantástico, mesmo que por pouco tempo. Ele ajudou a definir muito daquele visual inicial. Tinha um ar meio futurista, mas ao mesmo tempo meio feito em casa, né? Uma invenção de garagem. Isso, tinha esse charme. Capturou bem aquele clima dos anos 80, essa mistura de fascínio pela tecnologia com a cultura pop. E essa combinação de história boa com visual marcante é o que faz o filme durar tanto, será? Porque a gente vê isso hoje. Sem dúvida. Olha o sucesso do musical Back to the Future, The Musical. Tá lotando em Londres, na Broadway, foi pra Sydney, Tóquio. Tá levando a história para uma nova geração de um jeito super vibrante. É impressionante. E, ao mesmo tempo, tem a postura firme do Bob Gale e do Robert Zemeckis. Eles já disseram, nada de quarto filme ou remake enquanto eles estiverem por aqui. Que legal essa defesa da obra original, né? Muito. É um respeito autoral que a gente vê pouco hoje em dia e muita gente admira isso neles. E a gente vê o carinho pelo legado também quando o elenco se reúne, né? Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson. É sempre uma festa. Aliás, o Michael J. Fox está para lançar um livro novo, Future Boy, contando justamente as memórias dessa época da filmagem. Deve ser interessante. Sim, e essas reuniões, esse livro, tudo isso reforça o quanto o filme ainda mexe com as pessoas. Tem até uma história ótima da primeira exibição teste. Foi uma sessão meio sem alarde, sabe? Mas na hora que o Marty encontra o pai adolescente pela primeira vez, a reação da plateia foi tão forte, tão espontânea, que os produtores sacaram na hora. Temos um hit aqui. A conexão foi imediata. Uau, que demais! Tudo isso, né, consolida De Volta para o Futuro não só como um filme legal, mas como um símbolo, talvez. É um exemplo de como uma visão forte de autor pode dar certo, mesmo contra a lógica da indústria, que às vezes só quer repetir o que já funcionou. E o filme tem essa coisa incrível de ser totalmente anos 80 e, ao mesmo tempo, parecer que foi feito ontem, sabe? Essa brincadeira com passado, presente e futuro continua atual. Toca em algo fundamental, talvez. É. No fim das contas, o filme continua aí firme e forte como referência cultural quase 40 anos depois. Isso diz muito sobre a qualidade do roteiro, a superação dos desafios na produção e, principalmente, a fidelidade dos criadores à ideia original deles. Eles não abriram mão. É uma baita lição, né? Sobre como a criatividade de verdade, mesmo quando encontra resistência no começo, pode criar algo que atravessa o tempo, que fica com a gente. Olha, os links para as fontes que a gente usou para montar esta edição e outros artigos legais sobre o tema estão todos na descrição, tá?
Um grande abraço para todo mundo e não esqueçam, o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, 12 e 17 horas, e também aos sábados, ao meio-dia. Valeu?